É isso aí, pessoal, Newbie. Vamos agora para mais uma aula de Small Basic, a nossa quinta aula. E hoje nós vamos aprender a parte assim mais de ação mesmo da programação, que são as condições, né? O if, códigos que impõem opções, né? Você pode trabalhar com variações que permitam o usuário a poder fazer escolhas, né? Impor condições em cima do programa. Vai ficar mais fácil quando eu explicar para vocês. Eu aqui, quando mostrar exemplo para vocês, eu estou usando alguns exemplos da própria apostila disponibilizada pela Microsoft de introdução ao Small Basic. Algumas coisas, é claro, eu fujo um pouco da apostila, mas eu recomendo sempre que você dê uma lidinha. Na aula passada, por exemplo, eu falei sobre números, né, cálculos, e lá na apostila tem um exemplo de programa ensinando a fazer um conversor de temperatura, de Celsius para Fahrenheit, essas coisas. Então eu recomendo sempre dar uma olhada e fazer alguns exercícios da apostila. Você pode achar no site do smallbasic.com ou no próprio blog lá no nosso blog também tem, junto com as aulas, o link para fazer o download da apostila. Se não me engano, eu coloquei na aula 1 mesmo. Bem, vamos trabalhar então com condições, o if nesse caso. O if é um comando do Small Basic, aliás, presente na maioria dos códigos de programação, que serve para você colocar condições a um programa, dizer se em determinada situação ele deve se comportar de uma forma. Eu vou aproveitar aqui e já introduzir um próprio exemplo que já vem na apostila e é usado muito em exercícios de introdução a esse comando. A estrutura, praticamente toda a linguagem é parecida para o if, vai mudar pouca coisa. Bem, vamos partir para o código propriamente dito, né? Vamos me acompanhar aqui. Vamos começar a escrever o código e depois eu explicando detalhadamente. If, bota um espaço, clock, ponto, hour, bota um espaço, for menor que 12, 10, pula uma linha, text, window, ponto, write line, aquele comando que a gente já está acostumado a escrever, abre conchetes, boa, ou melhor, bom dia. Pulo mais uma linha, and if, pulo outra linha. E o que eu fiz aqui? Eu fiz o programa buscar a hora. Ó, tá vendo? Esse objeto aqui essa propriedade aqui é o clock, relógio, né? É o objeto relógio e a propriedade hora. Clock.or. E aqui eu tenho um símbolo matemático de menor que 12. Então, eu estou dizendo com essa expressão aqui que a hora atual, né? Clock.or, a hora atual é menor que 12. Agora lendo todo o código. If é o mesmo que dizer se a hora menor que 12. 10 é o mesmo que então. Então ele vai escrever essa linha, né? A gente já está acostumado a usar o text window.writeLine. Ele vai descrever bom dia. Entenderam? Eu estou aqui perguntando para ele se nessa condição da hora atual ser menor do que 12, então ele vai dizer bom dia para o usuário. A primeira linha que ele vai escrever. Porém, pode não ser de manhã, pode ser à tarde. Então, if clock.all for maior que 12, então text window.writeLine row boa tarde. Entendeu? Fecha o conchete, escrevo end if. Tem sempre que botar end if no final dos ifs, que é para explicar para o programa que o if acabou, ou seja, não tem mais condições de se. Se eu rodar o projeto agora, no meu relógio são 2h26. Se eu rodar o programa agora, se o programa estiver correto, ele vai ter que me dizer boa tarde. Então vamos rodar o projeto, apertar F5, o projeto vai abrir, tá aqui, boa tarde, ok?
Fácil, não? Partindo desse princípio, nós podemos fazer várias coisas com if. Nós podemos, por exemplo, perguntar o sexo do usuário. Vamos fazer um programa que ele comece perguntando. Vamos dar uma recordada geral aqui nos programas. Vamos botar uma cor de texto. Eu gosto do verde, né? Foreground color. Foreground color igual a green. Text window ponto write line olá, qual é seu nome? Fecho aspas. Eu vou querer que ele leia, então eu vou ter que botar uma variável. Nome é igual. Estamos recordando aquelas aulas anteriores. Text window ponto write line. Perdão. Read. E vamos também perguntar qual é o sexo de quem está usando o computador. Ponto. Write line. Qual é o seu sexo? Não preciso entrar em detalhes nessa estrutura porque tem nas aulas anteriores. Sexo igual a text window ponto read. Fácil, não? Se if deixa eu botar só uma coisinha a mais aqui nessa parte de qual é seu sexo. Vamos incluir essa informação aqui, ó. Conchete M/F, que é para o usuário entender que é para escrever M ou F, né? É porque nós estamos com a pequena limitação, não temos tempo para fazer um programa que avalie todas as possibilidades da pessoa escrever, então vamos trabalhar com M e F minúsculo. M para macho e F para fêmea. Vamos lá. If sexo igual a M, ou seja, se a pessoa dizer que é homem, then text window ponto write line olá, senhor, espaço, fecha aspas, mais a variável nome. Eu quero que ele diga o nome que a pessoa escreveu. Ok? And if sexo igual a F, ou seja, a pessoa diz que é mulher, then text window ponto write line olá, senhora, espaço, fecha aspas, mais nome. E and if. Nós estamos pegando a base do if mesmo, base. O if tem muitas possibilidades, nós vamos trabalhar a boa parte delas. Eu não sei se vai dar para fazer tudo nessa aula, mas se não der, nós vamos fazer numa aula seguinte. Ok? Então nós temos aqui uma outra forma de trabalhar com if. É a mesma coisa que o exemplo da hora, mas eu preferi usar a variável aqui, que variável, além de ser mais presente no nosso dia a dia de programador, fica mais fácil pelos exemplos que já foi trabalhando na outra aula. Então, eu aperto F5. Qual é seu nome? Eu posso botar João, José, Maria, o que for. O sexo, nesse caso, masculino. Aperto Enter. O senhor João, olá, senhor João, boa tarde. Ok? Nosso programa trabalhou com condições diferentes. Vamos fazer um teste agora para ver se funcionaria se a pessoa fosse do sexo feminino. Vamos lá, Ana. Qual é seu sexo? Vamos apertar F, que Ana seria uma mulher. Aperto Enter. Olá, senhora Ana. Perfeito. Nosso programa já está funcionando.
Porém, o código ele ficou um pouco grande, né? Nós trabalhamos com vários ifs. Então vamos voltar aqui para essa linha de baixo, onde está o clock, né? Trabalhando com a hora. Será que a gente poderia reduzir essa linha? Claro que a gente pode. Aqui nós trabalhamos com dois ifs, mas podemos impor uma outra condição. Por exemplo, se a hora não é menor que meio-dia, eu sei que ela vai ser maior que meio-dia. Então eu poderia dizer para o programa, pedir para o programa só ver uma das variáveis e considerar automaticamente que se não for meio-dia, então vai ser boa tarde, entendeu? Se não for bom dia, vai ser boa tarde. Então como é que eu faço isso? O começo a gente deixa intacto. Se a hora do sistema for menor que 12, então ele vai dizer bom dia, vai escrever bom dia. Agora eu vou eliminar esse if aqui e vou eliminar esse aqui e vou escrever else. O que eu disse aqui para o programa? Eu disse que se a hora for menor que meio-dia, ele vai escrever bom dia. Se não, else seria o mesmo que se não. Se por acaso, porventura, não for o resultado de cima, então ele vai automaticamente executar essa ação. Ou seja, eu já sei que a próxima operação tem que ser essa. Isso é perfeito para trabalhar com um tratamento mais simples de erro no programa, uma coisa um pouco mais avançada que a gente vai ver mais para frente. Mas o else é perfeito, ele serve justamente para dar uma condição de se não acontecer desse jeito, então automaticamente, se não é bom dia, vai ser boa tarde. A gente não vamos considerar boa noite aqui. Embora poderíamos também incluir isso no programa. Mas vamos deixar isso mais para frente, quando a gente for trabalhar com else if not. Existem outras formas de trabalhar com if, não precisa se prender isso agora. Vamos ver o básico aqui. Então, se eu rodar o programa agora, além de perguntar o sexo, o nome e tal, ele vai ter que me dar boa tarde com esse novo código. Aperta F5. O programa rodou. Qual é seu nome? Vamos botar agora Carlos. A internet a gente pode mudar de nome. Qual é seu sexo? Masculino. Olá, seu Carlos. Boa tarde, porque são 2h30. Ok, perfeito. Bem, por enquanto, vamos deixar o if quieto assim. A gente trabalhou um pouco o if hoje, eu vou tentar trazer mais exemplos na próxima aula. Que existe muitas formas de trabalhar o if, é bom a gente treinar bastante o if, porque é uma grande ferramenta na informática, da programação, e acho que é impossível você fazer um programa hoje em dia sem usar o if. Que o if ele dá essa condição de trabalhar trabalhar com essas condições, né, que o programa precisa. O programa precisa determinar que em condições ele vai executar o que. Então o if é perfeito, você trabalha com hora, com número, com o que você quiser. Programação você é livre, né? Então nos vemos na próxima aula, trabalhando mais algumas formas de trabalhar o if. E continue estudando, desenvolva outros programas, vai mudando esse código aqui, faz um código novo, vai quebrando a cabeça, que ajuda bastante a desenvolver essa área de programação, ok? Então, um abraço.